Eu sou o João César Roldão Porto, Demolei, maçom, youtuber e podcaster. Eu sou o Matheus Bandieira e quero entrar pro Estrela de Jó. Eu sou o Daniel Ávila e eu sou membro fundador do Estrela de Jó. Eu sou o Ricardo Torido e Guida Guida. Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa do Vitriol Podcast. Hoje nós estamos no nosso segundo programa, ainda em fase piloto. A gente está aprendendo aqui, queremos aprender junto com vocês, então, por favor, escute com carinho, deixe seu comentário, mande um e-mail para a gente, deixe suas impressões que nós vamos construir isso aqui juntos. E a gente está bem aprendendo ainda. Só tem vacilão aqui. Ou não. Mas o que a gente está querendo fazer hoje, em especial, é um programa que temos aqui 4 demolês. E destes 4 demolês, 2 são maçons e 2 não são maçons. E acho que essa dinâmica vai ser muito legal para a gente conversar sobre essa ponte entre a Ordem Demolei e a maçonaria. Temos outros assuntos aí programados para a gente conversar já nas próximas semanas. Já temos um episódio no ar que você que está vendo aí, seja no Spotify, no agregador de podcast, ou seja no YouTube, você já vai estar tendo acesso desse conteúdo aí. E nós vamos tocar para frente. Se você tiver alguma sugestão de pauta, manda aqui para a gente. E antes da gente conversar, vamos dar uma moral aqui para o Jabá, para os nossos apoiadores. Ok, quem está pagando as contas? Para os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. E aqui temos 2 grandes apoiadores da gente, né? Um é de onde a gente está gravando. Nós estamos gravando das dependências do Estúdio Leste, um estúdio aqui que você pode agendar para fazer sua gravação de podcast, de vídeo, de aula também. Tem um outro estúdio aqui que é próprio para apresentações estilo aula. E estamos localizados aqui em Santa Teresa, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, agradecer aí ao Iraí Torido, está ali atrás das câmeras, que é o nosso apoiador aqui nesse projeto. E o outro apoiador, felizmente, nós estamos contando com o apoio da DM Paramentos, a Design Maçônico Paramentos. O site deles é dmparamentos.com.br e lá você pode encontrar tudo que tange a artigos maçônicos, Ordem Demolei, Estrela de Jó, tudo que tange esse ambiente. Estrela de Jó, eu não Nossa. conheço essa ordem, não. Estrela do Oriente, Filhas de Jó. Filhas de Jó. E você pode encontrar esse tipo de material que está, né, em volta aí desse tema maçônico, da família maçônica, e outros itens também personalizados, caneca personalizada, máscara de Covid personalizada. Eles têm todo um carinho, atenção, você pode procurar lá no site, falar com a Tati, falar com o Anderson Calais, que vão te atender com todo carinho. E eles estão dando pra gente um presente aí, que é um cupom o cupom é Vitriol10. E se você usar esse cupom no site, você ganha 10% de desconto para qualquer produto que tiver lá no site. Então, use o cupom Vitriol10 e, obviamente, você também fazendo a compra, você está ajudando a gente, dando valor aí ao nosso trabalho também. Bom, pessoal, meus amigos, vamos falar sobre esse tema, Demolei e maçonaria. E aí eu penso aqui uma pergunta. Tem nada a ver. Uma pauta que é interessante, né? Que a gente tem uma perspectiva aí. E acho que esse programa vai ser legal para os demoleis, né? Com certeza. E para aquele maçom que está preocupado aí com o futuro da maçonaria, as pessoas que vão entrar na maçonaria, que vão continuar com a ordem no futuro, né? Muitas vezes a demolei é visto aí como se fosse um pré-maçonaria, e não é bem assim, né? A gente vai com certeza falar sobre isso. Mas, então, eu acho que vai ser um bom programa aí também para o maçom que está atento às tendências e quer ver o crescimento da ordem para buscar informações. Nosso papo aqui vai ser um papo leve, fluido, como vocês já devem ter percebido. A gente vai tentar, obviamente, ser o mais transparente possível e é bom sempre a gente lembrar que quando a gente fala aqui, a gente não está representando os nossos grupos de origem. Nós estamos aqui dando a nossa opinião como indivíduo, como membros aqui, demoleis e maçons também. E a gente nem pode, né, João? Não cabe a nós representações de instituições, porque a gente não é efetivamente o líder delas, né? Mas talvez a gente tenha um pouquinho de experiência e a gente pode contribuir para o pessoal, claro. Eu acho. E eu vou botar uma pergunta aqui na mesa para a gente conversar, que é, quando o Bandieira chegou aqui e a gente ficou, você não é maçom ainda? E essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem para os demoleis, principalmente os que viram sênior, estão ali com 21 anos. E aí, será que a pergunta certa é essa? Chegar para um demolei, para um sênior demolei e falar,
você não é maçom ainda? Ou a pergunta certa é falar, você quer ser maçom? O que vocês acham? Eu acho, desculpa até pegar a pergunta de todo mundo, mas para algumas pessoas você não é maçom ainda, e para outras você quer ser maçom. Pelo seguinte, o envolvimento que você tem com a ordem, quando você dá a ordem Demolei, eu acho que você tem vários níveis de envolvimento, né? Você começa num nível muito básico de conhecimento, lhe são dadas oportunidades e você vai pegando cada uma delas. E você vai desenvolvendo na ordem Demolei, até você chegar num ponto que você faz parte da liderança, né? De uma diretoria de capítulo. Capítulo é a célula do Demolei, né? E quando você vai participando dessa diretoria, dessa liderança, você vai vendo o importante papel que os maçons prestam para a Ordem Demolei. E aí eu dou um ponto particular, mas eu acho que com você sentiram as mesmas coisas. Você começa a chegar num ponto que a sua contribuição enquanto Demolei, ela vai acabando. Você faz 21 anos, a sua contribuição como CN Demolei, ela é bem limitada. Eu costumo falar que o CN Demolei, ele contribui quando ele não atrapalha. Se ele não atrapalhar, tá ótimo. Tá mais que necessário. Então esse Demolei que participou muito e que teve um movimento... Não, quando eu falo de diretoria, gente, não é uma diretoria, eu sou mestre conselheiro, sou primeiro... Não, você é um cara, um ponto de apoio ali, que todo mundo tá indo, você é uma pessoa que tá participando disso, você começa a ver que eu preciso de ajudar de alguma outra forma. E a maçonaria é um caminho interessante. Não acho que é o único, não acho que é o principal, inclusive, mas é um caminho que ajuda efetivamente, porque o maçom, ele faz a reunião acontecer. Querendo ou não, ele faz a reunião acontecer. Se não tiver um maçom, não acontece. Né? A reunião Demolei, no caso. Então, no meu caso, Daniel, a partir dos meus 21 anos, foi por que você não era Demolei, por que você não era maçom ainda? Né? E envolve várias questões que acabou que em 2 anos eu resolvi que eu iniciei com 23 anos. E, de repente, para outras pessoas, de outra forma, né, também. E eu acho que o Demolei que foi um Demolei que estudou muito, participou muito da ordem, contribuiu muito com o capítulo, mas também assim, ficou um pouco coadjuvante, não sei se a palavra correta é essa, ele acaba que ele vê a maçonaria de um jeito diferente, né? E talvez esteja buscando aquilo, né? Como a maçonaria vai me agregar alguma coisa. Eu concordo e discordo um pouco dessa fala sua. Muito obrigado. Por que eu concordo e discordo? Eu acho que sim, interessante, por exemplo, eu tive experiências depois de virar Sênior Demolei, de ajudar um capítulo em alguns aspectos muito interessantes. E só que eu tive 2 experiências com isso. Primeiro, eu vi que o Sênior Demolei às vezes é muito necessário para poder mostrar para os maçons que não foram Demolei, porque muitas das vezes os membros do conselho são maçons que não foram Demolei, e mostrar para eles como que funciona exatamente a ordem, como funciona, como é que tá, porque às vezes ele cai de paraquedas e dá uns embates que falam várias coisas que, tipo, não é... Aquelas falas deles não são da ordem, mas são da maçonaria. Aquele jeito de agir é lá, não é aqui. E, ao mesmo tempo, o Sênior Demolei, para bater de frente com isso, é muito interessante, porém, às vezes desestimula. Você fala o quê? Eu tive experiências, né? Uma dessas experiências, para mim, quando eu fui bater de frente com o maçom, mostrar que aquilo ali que ele estava gerindo era errado, até mesmo perante o ritual do Demolei, e ele bateu no peito, eu sou maçom, é assim? Para mim, falei assim, pode ter certeza, eu nunca vou ser maçom, porque eu não quero falar isso para ninguém. Então, esse que eu digo, tem pontos que são positivos, sim, porque você quer ajudar e você sente que se sendo maçom você pode ajudar mais, porém, às vezes você sendo Demolei e tentando ajudar, você vê que você vai ter que bater de frente com algumas pessoas e elas vão falar pra você, julgar essa carta que você, tipo, sinceramente, pra que eu vou fazer tipo isso? Assim, você não tem autoridade pra desautorizar ele. Exatamente. Né? E isso pra mim foi uma coisa que me fez pensar 300 vezes e por mais que eu tenha vontade, é uma coisa que me pesa até hoje. E isso aí também, pelo que você comentou, Ricardo, Cadinho, né? Apelido Ricardo é Cadinho. Vou falar Cadinho, ninguém me chama de Ricardo. E o que você comentou é muito, eu acho que vem numa pegada de expectativa. Meio que, olha, se esse exemplo aqui que eu estou vendo no meu capítulo Demolei, que é maçom, ele age assim, poxa,
tá me dando um mau exemplo, pelo seu ponto de vista, pela aquela situação, obviamente, né? Você pensa, pô, eu não tô me espelhando nesse cara. E aí, às vezes, já pega aquela expectativa e fala, nossa, não quero, isso aqui não é um espelho para mim, então para que eu vou entrar lá? Exatamente. Eu acho que isso é uma generalização, eu acho que a gente vai explorar mais nesse bate-papo esse tipo de coisa, que também são percepções que eu vejo muito quando a pessoa que às vezes nem é Demolei, que entrou na ordem maçônica, né, um aprendiz ainda, ele também cria algumas expectativas, né, de que ali na maçonaria vão ser homens perfeitos, que ele está ali no meio de deuses gigantes, de pessoas que são super preparadas, de pessoas que no passado já fizeram grandes obras. E aí, às vezes, cria uma expectativa tão grande, porque, na verdade, assim mesmo, no fundo é ali várias pessoas que sabem que tem muitos defeitos e que deveriam saber que tem muitos defeitos e que estão num grupo ali de apoio na sua loja maçônica para tentar melhorar isso, né? Se lapidar, né? A gente usa sempre a analogia de pedreiro, enfim. A minha ideia não seria nem a questão de ser perfeito, quando eu pensei nisso, de ser perfeito, mas pelo menos saber escutar. Com certeza. Não, eu sei, a gente sabe, quando a gente entra para a hora de Demolei, por mais que não, a gente pensa, você é iniciado, você olha as pessoas lá, você fala assim, não, eles já passaram, você tem essa mentalidade de ele tem mais experiência, ele é mais, entre aspas, perfeito do que eu. Mas eu não sei se é por causa da idade que se entra, por mais que tenha um conflito dos 12 a 21, que isso é uma idade prolongada, mas eu pelo menos sempre cheguei pelo menos no meu capítulo, eu não posso falar pelos demais, um respeito. A pessoa de 12, 13 anos, quando ela falava, por mais que às vezes ela tava, o mais velho de 20, 21, ele escutava. Poderia até repreender no final, mas escutava. E normalmente o que a gente vê com alguns maçons não tem essa escuta. Então, tipo assim, se você pensa que você não tem essa escuta com o Demolei, porque como é que deve ser dentro da loja? A gente acha que quem vai entrar lá vai ficar escanteado, né, no primeiro momento. O que eu acredito que não é necessariamente verdade, né? Mas eu acho que vocês tocaram num ponto muito interessante, que é o ponto do exemplo, né? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa com defeitos mesmo, um maçom com defeitos, e pode associar aquela pessoa à maçonaria como um todo. E falar, não, eu não quero ser assim. Mas o oposto, né? O contrário também é verdadeiro, né? Porque a gente conhece grandes homens, né? E eu conheci, que nos fazem querer ser maçons, né? Talvez melhor. Exato. Então, a gente vê quantos exemplos de presidentes de conselho consultivo, de autoridades, ou aquele tio que só participa de capítulo porque gosta mesmo, e, na verdade, é um grande exemplo ali de dedicação para a causa do Ordem Demolei, de dedicação para com aqueles meninos ali que ele adota como se fosse família mesmo, né? A gente considera família. Então, eu acredito que esse fator do exemplo também é muito interessante. E funciona para os dois lados. E aí, coloca um peso muito grande no ombro de vocês, né? Maçons, principalmente maçons que têm contato com Demoleis, com capítulos, porque vocês são a propaganda, né, da maçonaria para aqueles meninos ali. Eu acredito que esse é um ponto a ser levado muito em consideração. Tem uma coisa que eu pensei aqui antes da gente continuar no assunto, que talvez para o nosso telespectador, que pode não saber nada, ou não saber a base aí como que se estrutura a Ordem Demolei, como se estrutura a Ordem Maçônica, e talvez tem maçons que também não têm a noção do dia a dia ali da Ordem Demolei, e Demoleis que não têm noção do dia a dia de maçonaria. Vamos dedicar uns minutinhos aqui para a gente só separar? Eu posso começar falando da estrutura maçônica, do dia a dia, assim, do feijão para arroz, vamos falar. Bom, a maçonaria, os grupos da maçonaria que se reúnem são chamados de lojas maçônicas. Pode ser, eu acho que é uma tradução mal feita do inglês, que é lodge, L-O-D-G-E, que talvez uma palavra melhor para traduzir seria abrigo, oficina, algo do tipo. Então, esses grupos... Eu gosto de loja. Loja é legal? Eu particularmente gosto muito de loja. Mas vende o quê, Daniel? Grandes coisas. Eu tenho um primo meu que ele fala assim, você vai na grande loja comprar grandes coisas? E aí são separados por essas células que são as lojas. Então, por exemplo, eu faço parte da loja Jacques Demolei, número 22, e essa loja tem cerca de 20, 30 maçons. As reuniões são semanais, né, no mesmo dia, sempre na semana. A gente se reúne num templo maçônico e, normalmente, ali nas reuniões tem entre 15 pessoas, mais ou menos. Isso é uma loja que é considerada uma loja até pequena em número de membros, né? Outras lojas vão ter 40 irmãos por reunião,
50 irmãos por reunião, às vezes 70 irmãos registrados naquela loja. E esse conjunto de lojas, que, pelo menos em Minas Gerais, a realidade aqui mineira, da grande loja maçônica de Minas Gerais, se não me engano, tem um pouco mais de 300 lojas, totaliza uns 10 mil, mais de 10 mil maçons, pelo que eu tenho de cabeça aqui. Esse grupo de lojas aqui se junta numa potência maçônica que vão dar os regulamentos, os rituais, enfim, vários outros, representar essas lojas internacionalmente, né, e dentro das outros órgãos também da maçonaria nacional. E no nosso caso aqui, esse conjunto de lojas é formado a grande loja maçônica de Minas Gerais. Quem quer saber mais informações tem o site glmmg.org.br, lá é o site da grande loja, que é esse conjunto de lojas. Então as reuniões são semanais, tem lojas que se reúnem quinzenalmente. Normalmente são um dia de semana à noite. Demolei normalmente reúne sábado ou domingo, às vezes num templo maçônico, né? E como que começou essa história, rapidinho, da Ordem Demolei? A Ordem Demolei foi fundada em 1919, em Kansas City, lá nos Estados Unidos, fundada por um maçom e por 9 ou 10 Demolês fundadores. Acho que são 9 Demolês. 9 Demolês fundadores. E eles formaram um grupo, eles discutiram, eles todos, sobre o que eles queriam como ordem. Foi muito feito num pós-guerra, pós-Primeira Guerra, que tinha uma necessidade ali de ter um clube legal para ajudar o jovem, adolescente, a se tornar um bom homem, um bom cidadão. E eles desenvolveram essas ideias, acabou pegando a lenda de Jacques Demolay, eles acharam um conceito interessante para usar, então o grupo surgiu antes desse nome, pegaram emprestado esse nome de Jacques Demolay, que foi o último grão-mestre dos Templários, como uma referência, como simplesmente um exemplo de alguns valores para ser seguido. E depois que a ordem estava fundada, a Ordem Demolay, como também foi fundada por um maçom, e teve outros maçons que contribuíram, passou, se não me engano, cerca de um ano, a maçonaria abraçou a Ordem Demolay. Então a Ordem Demolay começou separada da maçonaria, apesar de ter tido a influência de maçons direta. E depois a maçonaria virou como se fosse uma patrocinadora da Ordem Demolay. O que significa isso na prática? Um capítulo Demolay, que é o nome dessas células, para existir, para ele organizar, ele necessariamente tem que ter uma loja patrocinadora, que ela vai garantir que aquele capítulo exista, que ela vai dar recursos financeiros para esse capítulo no que precisar, vai emprestar um templo maçônico para acontecer, vai comprar os primeiros materiais ritualísticos, né? Então, essa relação da maçonaria com a Ordem Demolay é nesse sentido de uma ordem patrocinadora. Muitos maçons veem isso como até uma filantropia para os jovens, outros maçons encaram isso como se fosse um celeiro mesmo de talentos para o futuro da maçonaria, do tipo, olha, um cara aqui que é Demolay, ele vai ser um irmão, ele já vai entrar azeitado aqui na ordem maçônica. Tem alguns maçons que têm essa visão. E também é importante saber que nem todos os maçons têm noção do que é a ordem Demolay, né? Então, por exemplo, normalmente numa reunião Demolay, você vai ter ali presente entre 1 e 5 maçons por reunião, talvez. 5 é muito ainda. 5 é uma reunião fechada, 5 é muito. Sonho. E talvez numa loja maçônica, o percentual de maçons dessa loja maçônica que foram uma vez sequer num capítulo Demolay é bem pequeno. E que frequentam mesmo cotidianamente, aí é um número menor ainda. Só para dar um contexto. E a Ordem Demolay? Quem pode acrescentar sobre como que funciona aí no dia a dia? Posso falar? Então vamos lá. O primeiro ponto a destacar é que a Ordem Demolay é uma instituição paramaçônica, né? Então, como você falou, uma instituição patrocinada necessariamente por um corpo maçônico regular, né? E aí você falou sobre lojas, né? Que são as unidades da maçonaria. A gente pode fazer um paralelo, falar em capítulos, né, que são as unidades da Ordem Demolay. Um capítulo, para ser um capítulo regular, tem que ter, no mínimo, 15, né, Demolays ali ativos participando, na idade entre 12 e 21 anos. Além disso, vale a gente dizer que também existem organizações estaduais, primeiro, organizações regionais, mas estaduais, e uma grande organização nacional da Ordem Demolay, né? E também organização internacional, porque, como você comentou, né, a Ordem Demolay foi fundada lá nos Estados Unidos, lá no estado do Kansas, né? E existe ainda uma unidade central lá, né, o que a gente chama de Demolay International, né, que tem em algumas regiões do mundo maior ingerência, em outras menor, mas a estrutura é basicamente essa. Aí é importante dizer também, e aí a gente falar do papel da maçonaria dentro da Ordem Demolay,
a Ordem de Molay se divide em lideranças juvenis e lideranças adultas, né? As lideranças juvenis, então, são aquelas que dão oportunidade ao jovem de exercer, né, esse lado tão importante que é ter essa oportunidade de liderar de fato, de executar projetos e tudo mais. Colocar a cara a tapa. De dar a cara a tapa, exatamente. De ir atrás e ser um pouco político e por aí vai. E, por outro lado, a liderança adulta é aquela que vai orientar, né? Aquela como, então, um cara mais maduro, um cara que já teve os ensinamentos da maçonaria, que aí vocês vão falar melhor que eu, e aí que vai guiar e formar, ajudar na formação desses jovens, né? Então, enquanto num capítulo existe o mestre conselheiro e a sua tríade que presidem ali o capítulo, há também o conselho consultivo, que é aquele que vai agir de fato como consultor, né? E vai dar todo o amparo para aqueles meninos para que se desenvolvam, né, corretamente e, como eu disse, ensinar, né, a partir dessa sabedoria que eles têm. Você já tem um convite para a loja maçônica? Senão eu posso te oferecer algum aqui. O Cadinho ele já vai. Eu não vou nem perguntar, que eu vou ficar ofendido, que eu mudei de loja para ele ir para minha loja. Você não tá vendo nada disso, não. Ah, sim. E essa ponte que dá essa sensação é porque a Ordem de Molay, ela é voltada principalmente para jovens entre 12 e 21 anos. Quando você completa 21 anos, você passa a ser um sênior de Molay. Então você não pode mais ocupar cargos de trabalho no seu capítulo, né? Exatamente. Para dar até a oportunidade, que é uma ordem juvenil, né? E, em contrapartida, normalmente, na grande maioria das lojas, você pode se iniciar a partir dos 21 anos, né? Então, é bem na virada. Apesar de ser raro a pessoa iniciar com 21 anos, principalmente por questão financeira e momento de vida, né? Nem sempre. Faculdade, etc. E tal. Eu vejo muito. Teve 2 ano passado. Assim, não, é mais raro mesmo, cara. Eu acho que é mais raro você iniciar com 21 anos. Eu, pelo menos, minha cabeça de 21, eu não ia dar certo, não. O que muda, assim, até... Vamos olhar a parte, o hard aqui, a parte dura do negócio, que Demolay, quando você frequenta, talvez o capítulo pode até ter uma mensalidade, mas vai ser coisa de quê? R$10 por mês? Se tiver. Se tiver. Na maioria dos casos nem tem. A maioria dos capítulos tem, mas é isso. Não, assim, eu não tô falando nem R$10, eu acho muito que é um compromisso financeiro no final do ano de R$120. Eu acho que é um negócio menor, de 5 talvez. E já uma loja maçônica já é um outro gasto financeiro. Lembrando sempre, para quem não conhece, esse dinheiro, ele é gerido pelo grupo que acompanha. Então, no meu caso, a minha loja lá tem uns 20 maçons mais frequentes ali, tem outros maçons também. Esse grupo que decide o que faz com esse dinheiro, como é que vai gastar esse dinheiro. Então, não tem nada do dinheiro sumir, alguma coisa assim. Felizmente, as lojas maçônicas e a Ordem de Molay funcionam na base da democracia. Então, a gestão troca na loja maçônica a cada 2 anos, no nosso caso, e a Ordem de Molay a cada 6 meses. Então, e todos somos voluntários. Todos né? somos voluntários. Não recebemos, tirando os funcionários das instituições, né? Nós não recebemos nenhum dinheiro para participar de Ordem de Molay e de maçonaria. Pelo contrário, pagamos. Você só acha que a gente vai ficar rico, a gente vai ficar pobre. Mas maçom não é tudo rico? Não é. Então nem vou entrar mais, não. Mas aí, em termos de taxa, para o público aí ter noção, normalmente uma loja maçônica, eu chuto aqui na realidade aqui, nossa aqui, que você vai pagar uma mensalidade de entre 100 e 300 reais, dependendo do contexto, né? Sim. Minha loja hoje, se não me engano, é 160 reais por mês de mensalidade. 12 parcelas, pelo menos não tem 13º. Nossa. Mas é o dinheiro que o grupo usa, obviamente, para fazer caridade, para manter a estrutura funcionando, né, e etc. Para patrocinar capítulo. E patrocinar capítulo. A gente, enfim, patrocina o Priorado, que é um outro grupo. Uma outra instituição. Se a gente for começar a falar de aqui não cabe 2 horas. Mas eu tenho uma outra pergunta, então. Vou inverter o jogo para vocês. Por que vocês acham que é interessante um Demolay entrar na maçonaria? Tá. Quer começar? Cara, eu vou te falar um trem. É uma história. A Ordem de Molay é o spin-off. É a prequel, entendeu? Se você quer saber a história principal, você tem que entrar nessa maçonaria, velho. Demolay é o Hobbit e a maçonaria é o livro do Senhor dos Anéis. É uma boa, pode até... Cara, eu não sei porque o filme do Hobbit, o livro é sensacional. Não, tô falando do filme, o livro, né? No filme eu nem vi. Mais ou menos porque o Hobbit é uma história separada, né? Ele se termina ali, não? Mas pode ser, assim, eu acho que a Ordem de Molay é tipo um... Vamos dizer assim,
É a Sociedade do Anel, a Maçonaria, os 2 outros livros, o Silmarillion, os Contos Inacabados e outros contos que não tem. Entendi. Mas não é por causa disso, não. Falando pessoalmente, eu acho que a gente tem que compartilhar experiências, assim, etc. Eu sou filho de maçom, convivi na maçonaria durante todo o dia zero da minha vida, até esse momento. E sempre considerei os tios da loja, inclusive a loja que eu iniciei, como um grupo de notáveis, pessoas quase que inalcançáveis, né? Os exemplos maçons que você falou eram muitos irmãos, né? Os membros da loja do meu pai. E foi a partir de uma proposta do meu pai para eu iniciar na Ordem de Molay. E eu vi uma reunião, achei extremamente legal, extremamente, assim, super... Não tem outra palavra para falar. E falei, pô, quero iniciar na maçonaria. Então eu quero iniciar na Ordem de Molay. Eu iniciei na Ordem de Molay por uma proposta do meu pai, por uma curiosidade que eu tinha e porque eu queria fazer um negócio legal. A maçonaria ela foi um caminho um pouco diferente. Não foi a partir de uma proposta do meu pai. Talvez tenha sido por um sentido de dever que eu tinha. Eu me sentia não obrigado, né? Mas para ajudar a Ordem de Molay, eu gostaria de iniciar na maçonaria. Um segundo motivo de pertencer a um grupo de pessoas notáveis, que eu considerava como exemplo, como pessoas melhores. E o terceiro, e o mais importante, é que a maçonaria ela me ajudaria a me melhorar. Colocando de forma muito simples, né? Eu acho que a gente pode ser muito eloquente nessa resposta, ser muito filosófico nela, quero aprender morais, etc, né? Mas é mais ou menos isso. A Ordem de Molay, ela te ajuda a formar um caráter. A maçonaria te ajuda a evoluir esse caráter seu. Uhum. Para nós que somos demolays, é uma resposta, eu digo até simples. Você quer saber mais a história? Inicia na maçonaria, que efetivamente é. E se quer ajudar mais seu capítulo, vai ser maçom, vai garantir reunião, né? Mas eu acho que o Cadinho fez uma pergunta mais na linha assim. A gente, como maçom, qual que é a vantagem da gente procurar demolays para entrar na nossa loja? Foi bem essa mesmo que o Daniel respondeu. Mas é uma boa pergunta a sua também, ela é excelente. Boa pergunta. Mas essa questão da história eu já ouvi falar que a cerimônia da maioridade ela tem que ser muito bem prestada atenção, porque na cerimônia de iniciação tem tipo um complemento da... Não, cara. Não sei, foi mais, aquele negócio, isso, ouvir falar. Nunca participei de uma iniciação da maçonaria, sabe? Eu não acho errado essa visão, não, mas... É só até, eu acho um bom tópico essa questão. Bom, as duas ordens são ordens, grupo de pessoas que talvez se separam das outras ordens de aglomerações que tem na sociedade por ter um ritual. Né? O ritual é simplesmente uma receita de bolo, vou falar bem esdrúxulamente aqui, mas uma receita de bolo uma ordem da forma que a gente segue as reuniões. Igual quem vai, por exemplo, numa igreja católica, tem um padre, vai lá, vai fazer a missa, tem uma ordem que ele fala. Tem uma liturgia. Quem vai participar de uma reunião, de uma associação, tem que abrir a palavra, chamar fulano, etc. É uma ordem. E eu acho ruim a gente misturar a ritualística de Molay com a ritualística maçônica. Claro que tem pontos em comum, com certeza, Isso. porque quem fez a ritualística de Molay era maçom. Então ele pegou algumas histórias ali, algumas coisas, então tem pontos em comum. Mas eu acho interessante para o demolay que entra na maçonaria e para o maçom que vai ir numa reunião demolay, saber, opa, peraí, são duas ordens diferentes. São conceitos diferentes, tem muita coisa a ver. No fundo, todas estão trabalhando a moral do indivíduo que está lá. Isso. As duas estão trabalhando a moral do jovem e a maçonaria está trabalhando a moral do adulto. Mas são ordens diferentes, ideias diferentes, então eu acho até ruim quando tem esse tipo de comentário assim, ali tem uma continuação e tal, porque pode ter coisas a ver, com certeza tem coisas a ver, mas não foram feitas de jeito nenhum assim. Não foi de propósito. Não foi de propósito, né? Eu não acho que é a cabeça do maçom, o Frank Marshall escreveu os nossos rituais, né? Ele não tava assim, nossa, vou escrever isso daqui, que o cara, quando ele disser, ele vai ficar doido, velho, não sei o quê. Não acho que é, não acho que é isso. A cerimônia de maioridade, falando especificamente dela, é uma passagem. É uma necessidade que você tem de ter uma passagem, de ter uma conclusão, né? A iniciação maçônica, nossos irmãos, eles vão fazer um episódio específico sobre iniciação, é o começo da jornada do herói, né? Vamos dizer assim. E eu, pelo menos... Eu acho que uma visão particular minha,
de que eu não gosto de, tipo assim, tô olhando, andando na rua, eu vejo um negócio tipo assim, eu falo, não, maçom, não, que doido, etc. Aí começo a pegar a Declaração da Independência, tem coisa maçônica lá, não sei o quê, eu pelo menos não vejo isso. Então, sempre quando eu fui iniciar, não sei se com o João César, falei, cara, eu acho que eu vou ver um negócio completamente diferente, que foi o que aconteceu comigo. Tem não quero dominar a conversa, mas tem um outro negócio também que acho que eu queria até ouvir da turma, porque realmente, para quem é Demolei, e principalmente quem é Demolei ali, que está na casa dos 19, 20 anos, está muito atuante no capítulo, ajudando muito o capítulo e tal, é fácil você enxergar que como o maçom patrocina o capítulo, é como se fosse pensar assim, pô, quero virar maçom para continuar ajudando a Ordem Demolei. Eu acho que também não deveria ser assim. Pode ser, não tem problema nenhum você entrar e ajudar Não também pode ser o principal, mas não pode ser o principal motivo. Não pode ser o principal. Porque a ordem maçônica é outra coisa. E se esse Sênior Demolei vira maçom e volta para ajudar o Demolei, show de bola. Bom demais. Ele é um maçom que tem uma experiência de Demolei, ele vai conseguir contribuir, que ele tem uma passagem. Então, o ideal é que eu não inicie na maçonaria porque eu queira ser grande mestre estadual. Com certeza, não. Não, só para explicar para quem está assistindo, não sabe, tem alguns cargos que são ocupados na Ordem Demolei, da gestão, que são ocupados por maçons, não podem ser ocupados por Sênior Demolei, que são o oficial executivo, o grande mestre estadual, o presidente do o conselho presidente não do pode, conselho. o consultor não pode. Então, são uns cargos de liderança adulta que o Matheus falou, que eles têm que ser ocupados por maçons. Isso. Então, por isso que alguns demoleis podem ter esse sentido que o João César falou, de querer virar maçom para poder ajudar o capítulo. Eu já quis virar um maçom para ajudar o capítulo, não como foco principal, mas eu tive essa vontade. Mas eu tive várias loucuras da vida que na época não me deixou. E a partir do momento que foi ficando cada vez mais distante. Tem hora que aproxima, tem hora que afasta, eu acho que isso é um ritmo natural. Mas eu acredito que tem que ter, eu concordo que tem que ter uma hora que tem que se encerrar esse ritmo de vai e vem, ou vai ou racha. Ainda mais, eu concordo, por exemplo, a gente tem um irmão que é da loja de vocês, que é o Marquinhos, que ele iniciou muito tempo depois de sair da Ordem Demolei. Acho que foi 20 anos depois, mais ou menos. Uns 40 anos já, quando entrou na maçonaria. Então, Marquinhos tem 40? Não parece não, mas tem. Mas eu tô quase lá, então... Você tem 40? Eu tenho 32. Tá bom. Carinha de 50. Mas eu concordo. Mas o Matheus falou pouco, mas você tem vontade de entrar na Ordem da Maçonaria? Cara, vontade eu tenho, sem dúvida. Inclusive, a gente estava falando sobre convite, eu já recebi convites. Mas aí sempre entra nos poréns, né? Então, tenho vontade, porém, tenho 22 anos, porém, ainda estou na faculdade, não tenho uma renda fixa ainda, né? Não tenho emprego. E é um momento em que a gente se preocupa com tantas coisas, né? Igual eu estou no direito, então eu estou me preocupando lá com as coisas da minha faculdade, estou me preocupando com a AB que está chegando, estou me preocupando com se eu vou querer, o que eu vou querer fazer, se eu vou querer advogar, se eu vou querer prestar algum concurso, então já estudar para isso, estou me preocupando com o meu estágio e outras coisas da vida, né? A gente primeiro tem que arrumar mulher também, porque senão, né, viver para demoler maçonaria também não é por aí, e a família é uma coisa muito importante. Então, assim, vontade, sem dúvidas, né? Se eu já fui convencido de que é algo muito importante para a minha evolução enquanto homem, já fui convencido. Por exemplo... Você foi convencido mesmo? Fui convencido, estou convencido disso. Bacana, porque eu fui ser convencido no meio do negócio pra mim, velho. Depois de entrar? Não, é assim, eu iniciei na maçonaria sabendo que isso ia acontecer. Mas nunca tive nada concreto, assim, que eu vou tocar e tudo mais. A partir de um dia que eu vi uma briga dentro da minha loja. Depois desse dia eu falei, é isso que eu quero. Então, uma briga dentro da loja maçom. Uma briga dentro da loja, uma discussão. Uma discussão que foi amplamente, não só apaziguada, se chegou numa solução e foi uma solução que todos gostaram. Foi um momento de agradecimento pra mim, assim, nossa, cara, que legal. Entendeu? E de uma discussão acalorada. Eu falei briga porque me veio. Mas foi uma discussão acalorada de posicionamentos dentro de uma loja.
Posicionamentos opostos e o pessoal quebrando o pau. Exatamente, e não concordo com Vossa Excelência, os negócios assim. Data máxima. Tem uma mistura. Como é que o Barros falou? Você é uma mistura de mau caminho lá, não sei. Do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Exatamente. Nossa, eu comecei em revelação. Mas é um espaço muito fraterno, né? E a gente tem exemplos assim. Desculpa até te cortar, Bandeira, mas. A gente tem exemplos de situações na Ordem de Molay, na maçonaria, que tornaram-se rusgas pessoais e elas evoluíram para coisas ruins, né? Vários. Assim, não cabe a nós citar, mas eu e o Cadinho já vivemos coisas parecidas com isso em relação ao nosso capítulo. E participar desse momento, onde uma discussão muito acalorada, de pontos de vista completamente opostos, ter sido apaziguada por membros mais antigos, mais experientes, e ela não apaziguada, de repente, não é um termo bom, mas ela foi muito resolucionada. Resolvida, né? Foi resolvida de uma forma tão harmoniosa. Nossa, foi excelente. Isso acaba acontecendo em discussões sobre assuntos ou sobre projetos que a loja vai tocar, até porque um dos grandes valores da maçonaria que tem ensinado a demoler é a liberdade de expressão, de pensamento. Né, a gente é sempre estimulado a buscar uma verdade, buscar a informação certa, buscar raciocinar, refletir, né? Então, é natural que pessoas que estão pensando, tentando pensar, refletindo sobre as coisas, vão chegar em conclusões diferentes, você vai ter que conversar, né? E o legal é ter essa relação de irmandade, porque a gente discute, é igual família também, de certo ponto, né? Você briga com seu irmão, com sua irmã, mas vai uma hora você faz as pazes, né? Até mais harmoniosamente do que dentro da família de sangue. Normalmente, é. Mas eu tenho muita vontade de entrar na maçonaria, por vários motivos, não só. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, depois não pode falar. Mas hoje, o que me segura entrar na maçonaria é o financeiro. A única trava que eu tenho hoje para poder aceitar é o financeiro. Assim, para mim, minha visão não é trava. Minha pergunta é o seguinte: vocês têm várias coisas separadas, né? Que estão vários porém. Se os astros se alinharem, vocês iniciam? Sim. Sim. Na hora. Chegou para você falou assim, eu quero fazer concurso público, vou fazer um concurso, passo lá para ser, eu acho que você pode ser escrevente, escrituário, alguma coisa, 10 mil reais por mês. Minha crush de infância me ligou falando que quer casar comigo, e meu pai me deu um carro e etc, tal, beleza, recebi uma herança, alinhou, você inicia? Inicio. Cadinho. Mesma coisa. Pra mim tá tudo alinhado, falta só o financeiro. Pra mim, eu digo que foi o ano retrasado, ano passado. Foi ano passado, não, ano retrasado. Eu sempre sei que vai me corrigir se eu estiver errado, porque isso envolve. Foi uma dor pra mim não iniciar na maçonaria com o João César como venerável mestre ainda, que foi a pessoa que me colocou na Ordem de Molay. Eu já estava querendo entrar, conheci um Demolay de outro capítulo, que é até do seu capítulo, do capítulo Belo Horizonte. Estava conversando com ele, aí conversei com o João César e entrei pro capítulo do João César. Foi uma dor para mim, mas o financeiro me barrou. Eu tinha acabado de abrir empresa, então estava investindo muito dinheiro na empresa ainda, então estava sobrando praticamente nada, mal pagava as contas, e agora a pandemia ajudou bem aí voltar essa solução de mal pagar as contas, mas foi uma dor para mim. Eu queria explorar com vocês, mas que ficou até fácil, entre aspas, assim, eu toparia, eu tenho uma noção, duas coisas talvez, né? Uma é a expectativa de vocês sobre o que vocês vão, o que vai ser lá, no dia a dia, sei lá, o que vai ser esse trem de entrar na maçonaria. Mas uma outra coisa também que talvez a gente pode falar primeiro e o que vocês ouvem dos demolays que falam que não querem? Quais são os argumentos contrários a não entrar na maçonaria? Eu sei que vocês até comentaram isso a gente passou por isso, que é do tipo assim, é que depende muito dos exemplos maçons que eu tenho no meu capítulo, no meu meio. Então, se eu tenho maçons feras ali, que eu vejo que são pessoas muito bacanas assim, eu vou ter mais interesse, que eu falo, que deve ser um caminho bom. Agora, no outro lado, se eu tenho algum calhar de pegar uma temporada ruim aí, tiver um momento ruim aí, e você não tiver bons exemplos ali como liderança maçônica, você pode ficar meio frustrado e falar, nossa, será que eu quero isso aqui nesse momento da minha vida, né? O que vocês acham que são argumentos contra
Eu vou deixar você responder essa, porque a minha resposta não vai ser tão agradável. Tá, vamos lá então. Primeiro sobre a expectativa, né? É lógico que a nossa expectativa é construída a partir daquilo que a gente vivencia na Ordem de Molay, né? E aí, essa conversa aqui não é a primeira vez em que eu ouço essa história, é a continuação da história. Então, eu imagino, né, construo na minha cabeça a imagem da maçonaria muito parecida com o capítulo em alguns aspectos, lógico, com pessoas mais velhas, mais maduras, com outro tipo de rusgas, mas de pessoas devotadas a um melhoramento do eu, né? Então, eu penso isso. Aí, lógico, com bastante estudo filosófico, com bastante reflexão, aí entra toda a questão dos simbologismos e tudo mais, eu construo essa imagem na minha cabeça, né? E lógico, a parte da convivência com os irmãos, né? Eu que venho de uma cidade do interior do Mato Grosso, então sempre presenciei muito essa questão de sempre se encontrarem muito, né? Toda segunda-feira, então, tinha reunião, tinha churrasco depois, a pelada dos tios. Então, assim, eu imagino essa questão de irmandade muito forte e como eu disse, essa dedicação ao melhoramento do eu, né? Agora, quanto à segunda pergunta, que é a questão dos meninos que falam pra gente que não querem iniciar, que não têm interesse. Eu confesso que eu ouvi isso poucas vezes, né? A maioria das vezes que eu ouvi foi de eu não posso agora, né? E aí, por esses poréns que a gente levantou. Mas aí eu vou dizer que nas poucas vezes em que eu ouvi essa conversa de não tem interesse, é por alguma decepção que aconteceu dentro da Ordem de Molay, né? Então a gente sabe que por mais que a gente está lá para trabalhar sobre virtudes, né? Para pensar, né? E também, né? No melhoramento seu, né? Somos todos humanos, né? Então cometemos erros e às vezes erros muito graves e que acabam machucando as pessoas. E aí muitas dessas pessoas se decepcionam, se desiludem, né? Com a Ordem de Molay e, por consequência, com a maçonaria. E aí eu volto muito naquilo que eu falei no começo da conversa, né? De como vocês, maçons, que estão lidando diretamente com demolês, têm uma responsabilidade muito grande, né, de representar, de serem os representantes da maçonaria para aqueles meninos, né? Eu queria explorar mais esse assunto e também depois jogar uma outra questão só para não esquecer. Por exemplo, normalmente ali 21 anos, você não está às vezes no momento de vida adequado. Às vezes, normalmente, esse momento de vida adequado vai ser entre os 25 e 35 anos, né? Perto dos 30 ali. Agora, Você iniciou com quantos anos? Com 24. Mas eu já, enfim, depois posso contar eu deveria ter entrado aos 21, mas acabou que por momentos da vida, eu estava na faculdade, outros, mesmo contexto, eu fui deixando, mas eu pra ainda mim, você tinha iniciado mais velho. Mas eu ainda tinha um contato com quem era maçom. Então essa ajuda aí que eu ia colocar e o que Demolay, que está em muito contato com o capítulo, mas vai passando os anos, vai perdendo o contato com o capítulo natural, e ele está ali com 27 anos, às vezes ele está no momento de iniciar. Mas ele perdeu tanto, ele separou tanto. Será que às vezes a gente organizar eventos com esses sêniors demolês mais dentro para tentar manter esse contato, será que isso não é interessante para a maçonaria, né? Assim, com certeza. Para manter o círculo, né? Eu acho que é muito interessante. E a Ordem de Molay tem as associações alumni, né? Que são associações de seniores, né? Então, de pessoas que já passaram dos 21 anos. E elas têm um poder de congregar muito pessoas bem mais velhas, né? Que se afastaram de alguma forma do capítulo, mas que continuam naquele grupinho ali, né? E são pessoas que, vez ou outra, a gente precisa de uma ajuda, a gente corre atrás e tal. E eu acho que esse é um horizonte a ser explorado pela maçonaria, porque tem muitos senhores que gostam muito do capítulo, têm muito carinho pelo capítulo, muitas vezes gostariam de fazer mais, mas perderam esse laço, esse contato que tinham com a maçonaria foi rompido num determinado momento. E aí eu acredito, e é alguém de fora falando, lógico, mas eu acredito que
seria uma pessoa para se levar em consideração de ingressar na ordem da maçonaria. Eu e o Matheus, a gente tem uma diferença da Ordem de Demolei. Eu tô com 32, o Matheus com 22. 22. Então são 10 anos de diferença. Então ele convive hoje com as pessoas que são mais, ou ainda atual, né, que é ele é membro do Conselho Consultivo, e as pessoas que são sêniores Demoleis, mais ou menos da idade dele, um pouco a mais, um pouco a menos. Eu já tenho alguns anos que eu já sou sênior Demolei. Tô um pouco nos últimos 2 anos, dei uma afastada do capítulo. De vez em quando apareço, não afastei totalmente, sei quem são os meninos, sei quem tá lá, mas não é aquele sênior que chega lá, quem que tá aqui? Eu sei quem tá lá, mas O ritual na minha época era outro. É tipo isso. Se a gente perguntar quem é o mestre conselheiro do Guido, você sabe dizer. Sei, isso eu sei quem que é. Pedrinho. Você respondeu, eu tava esperando. Não sei, mas a gente, os sêniors que eu converso, o capítulo que eu sou, Guido Marlelli, teve uma época bem conturbada em termos de maçons. Nós tínhamos um maçom que era hiper adorado, que é até hoje, pelo menos para mim, que não sei se ele vai escutar, mas tio Vieira, se você escutar, você é fera. E tivemos vários outros maçons que entraram, outros que eu gosto muito também, como o tio Ricardo, e alguns outros que entraram que acabaram gerando algumas confusões e vários Demoleis se decepcionaram. Então hoje, quando eu converso com os sêniores Demoleis da minha idade, nenhum quer entrar por decepção. Um ou outro ainda tenta reverter, até a gente estava conversando semana passada, sobre isso, ele está querendo entrar, que é o Gabriel Barbosa, ele tá interessado, mas tem outros que ficou uma decepção muito grande e que você conversa, não quer nem dar ouvidos. É algo irresolvível. Tipo, eu acredito que não seja resolvível, mas talvez no futuro, você lá mais anos, com outras pessoas entrando, a pessoa pode ficar mais à vontade de fazer parte, né? Mas hoje a maioria dos sêniors que eu conheço é decepção. Por alguma coisa que aconteceu ali no dia a dia. Exatamente. Que acontece, né? Acontece. Mas infelizmente, né? Mas eu agora vou a primeira pergunta, né? Que eu respondi a segunda primeiro. Vários motivos que me fazem querer entrar. Uma é porque, querendo ou não, eu tive vários exemplos muito bons de pessoas lá. O Tivira foi um, o Tio Ricardo foi um, vários outros. Não vou ficar citando nome para não ficar chato. E esquecer de alguém que saiba que eu já falei isso para ele e cair em contradição. Minha família toda foi maçom, meu pai é maçom, meu avô foi maçom, meus tios avós foram maçom, a família do meu pai toda da maçonaria. Então, uma faceta é essa. A outra faceta é que alguns amigos meus que eu sinto muita falta estão na maçonaria. E eu sinto que é um da maneira de eu encontrar com eles. E eu tô vendo a grandeza que eles estão fazendo, a crescente que eles estão. Então eu também quero ter essa crescente. Porque são pessoas que estão se resolvendo, são pessoas melhores. E não digo em âmbito financeiro, tá? Quando a gente fala, vai lá, porque não. Alguns sim, estão indo muito bem, mas não é em âmbito financeiro. Esses são e querendo ou não, eu acho que vai me fazer voltar um pouco pro meu capítulo. Por mais que hoje a questão do capítulo seja mais a questão do final de semana, que às vezes pega. Demais, cara. Demais, mas eu acredito que vai me fazer voltar um pouco mais e dar um gás melhor que eu particularmente gostaria de ter dado. Legal. O convite está de pé, certo, né? Como sempre. Tem um negócio que eu pensei aqui, que eu acho que eu conversei isso até com o Daniel em algum momento, que é sobre a questão o ritmo de trabalho, vamos falar assim, de um Demolei e o ritmo de trabalho de um maçom. E eu vou botar uma questão aqui que eu acho que é crucial nisso. Demolei tem um tempo, ele tem deadline, ele tem fim, ele tem finitude. Com 21 anos... Acabou. Tô fora. Então, existe uma pressão por tempo maior. Às vezes não é nem a questão dos 21 anos. Às vezes, em vários capítulos, a pessoa já pensa, com 18 anos eu vou entrar na faculdade. Então, eu quero ocupar cargos, fazer trabalhos aqui legais antes dos 18. Porque depois dos 18, talvez eu não vou ter o tempo na faculdade para me dedicar ao capítulo como eu estou fazendo agora.
Já a maçonaria é outro time, outro universo de tempo. A maçonaria é para a vida toda, né? Na sua essência, ela é para a vida toda. É um grupo ali que você vai. Então, se você entrar com 21 anos ou entrar com 50 anos, você vai até a morte, até quando, ou quando acontecer alguma coisa, se você quiser sair, etc. E tal. Mas é para a vida toda. E por ser uma coisa para a vida toda, o ritmo é outro. Os maçons estão em outro ritmo ali de execução para fazer coisas, etc. E tal. Então, normalmente, vamos falar que normalmente os grupos eles vão discutir ideias, apresentação de trabalhos dos próprios membros, vão discutir ideias, vão discutir temas da sociedade, temas da moral, temas da filosofia da ordem, etc. E também tem projetos, trabalhos, tipo, vamos fazer uma filantropia, vamos ajudar um asilo, vamos ajudar uma creche, vamos fazer um projeto para falar sobre democracia. Tem projetos, né, que executam. Então, até esse podcast aqui, por exemplo, pode ser considerado um projeto. Então, quando você tem essa finitude na cabeça, e principalmente o ritmo quando você está adolescente ali, e a agenda livre também, na maioria dos casos, você faz as coisas na velocidade inacreditável. Tanto que o mestre conselheiro termina um mandato em 6 meses, e você pega uma lista de coisas que fez, é muita coisa que fez. Sim, porque é muita coisa. Já o tempo na maçonaria é um tempo diferente. Por quê? As pessoas trabalham, têm suas famílias, a dedicação, não é, às vezes, por disponibilidade de tempo, não é tão grande com o grupo fora da... Tem um problema no áudio aí? Não é tão grande a dedicação no grupo, não, acho que era o meu, gente. A dedicação no grupo não é importante, estou falando coisa errada, confundi aqui. Mas ele não tem esse tempo para às vezes dedicar, tem uma família, reunião da maçonaria. É numa segunda-feira, numa quarta-feira. Às vezes ele não tem nem tempo para ir no sábado no Demolei, tipo assim, nossa, eu tenho que passar um tempo com a minha família, etc e tal. Então, o tempo, normalmente quando você pega uma lista de coisas que um venerável mestre, né, o presidente, concluiu depois de 2 anos de mandato, vai quase que bater com as realizações de 6 meses, às vezes, né? De alguns, claro, tentando, não é comparável diretamente, não são coisas diferentes. Então, o ritmo, normalmente, na maçonaria é mais lento do que comparado com a Demolay. E eu percebo muito quando o Demolay entra, ele entra muito acelerado. E, às vezes, ele tem uma decepção, uma frustração, seria melhor falar do que decepção, do tipo assim, nossa, que galera lenta. E tem outro assunto em torno disso, que é o choque geracional também, que é você ter pessoas ali na casa dos 20 e 30, entrando às vezes num grupo de pessoas que estão na média de idade entre 40 e 50, às vezes mais. Então, isso obviamente é um assunto, vou colocar até à parte, vou tentar tratar só da questão demolei, né, ou não demolei, porque essa questão de choque geracional com certeza é uma questão importante. Agora, o demolei já tem uma predisposição ali, ele está numa vivência, ele está num ritmo acelerado. Aí ele chega na ordem maçônica e vê, pô, peraí, e os projetos? Então, mês que vem, até mês que vem a gente realiza isso, o cara demolei, olha assim, que mês que vem? Vamos fazer isso aqui essa semana. Né? Isso pode dar um choque ali. Então, eu sugiro, isso é uma coisa para se reconhecer dos dois lados. Tanto o maçom reconhecer, e essa liderança da loja, que tem uma responsabilidade com a loja, enxergar isso e às vezes até aproveitar esse gás para dar funções, sugerir textos para esse garoto, né, que acabou de entrar na ordem aproveitar, mas também para o Demolay quando entrar, calma aí, não é bem continuação do Demolay, é outro ritmo agora, cara, e você tem a vida inteira. Sabe, você quer ler esses 10 livros maçônicos, e você está ocupado, você está trabalhando, você está com outros problemas, cara, fica tranquilo, se você ler um por ano, 10 anos, tá tranquilo. Né? Então, né? Estou fazendo a generalização aqui também. Mas o que vocês acham? Faz sentido isso também? Daniel, às vezes pode comentar mais da experiência da entrada, assim, desse choque de velocidade, né? Que acho que impacta também. Eu acho que depende muito da idade que a pessoa entra, né? Eu hoje, com 32, eu não sei se eu estaria tão no gás quanto vocês, que entrou com 23 e 24. Então, é um pouco diferente. Ou até mesmo o Matheus, se caso fosse entrar com 22. Acho que o gasto são diferentes. Então, depende muito da idade que o Demolay entra. Por mais que a gente, em âmbito do Demolay, a gente sabe como é que funciona e sabe que daria para fazer mais rápido, ou até mesmo faria mais rápido, mas a partir do momento, pelo menos na minha idade, você tem uma bagagem de empresas, de trabalho, que você sabe que não é assim. Você sabe que alguns projetos podem demorar, tendem a ser demorados. Então, eu vejo isso um pouco diferente por causa da minha idade. Não sei se o Matheus tem outra visão.
Não, tenho certeza de que, para mim, por exemplo, seria um choque, né? Eu que estou dentro da realidade de capítulo e priorado, então que tem campanha que te incentiva a fazer as coisas, que você tem que fazer determinadas atividades dentro de 6 meses, e estou ali. Em 2015 eu fui mestre conselheiro, né? Desde então, com alguns intervalos, eu tenho acompanhado esse ritmo mais, né, de perto e tal. Então, com certeza, você depois pensar, tenho até o fim da minha vida, que eu espero que seja longa, né? Para fazer esse tipo de coisa. Não tem campanha, né? A loja vai fazer o que entenderem melhor ali e tal. E eu acho que seria um choque num primeiro momento. Mas é algo interessante, é algo que dá uma percepção, acho que mais adulta a respeito das coisas, né? Porque a Ordem de Molay, eu acredito que os meninos precisam de estar ali naquele gás, até porque é um momento em que você precisa construir grandes coisas na sua vida, né? Que você pode, não se precisa, mas pode construir. Até treinar essas habilidades de disciplina, de Exato, né? De liderança, de disciplina, de execução, de saber o que é um prazo, né? E correr atrás disso. E o maçom não, né? Acho que já está numa outra fase da vida, né? Acho que já tem um chefe lá no ouvido dele o tempo todo falando sobre prazo, ou ele é o chefe e está falando na cabeça dos funcionários sobre isso. Então, seria um choque, sim, mas seria interessante, né? Um aprendizado diferente, com certeza. É assim, quando eu iniciei na maçonaria, eu tive algumas conversas com outras pessoas anteriormente, eu fiquei... Eu tive tantas conversas com o pessoal que minhas expectativas dessa questão do tempo foram diminuindo todas. O que foi bom. O que para mim foi ótimo, né? O que a gente quebra muito umas questões, né? Porque, por exemplo, eu iniciei com 14 anos na Ordem de Molay. Eu fui iniciar com 23. Quase 10 anos de Ordem de Molay. E querendo ou não, eu iniciei num capítulo que é no mesmo local da minha loja, da minha primeira loja. Então, o pessoal dali, eu conhecia todo mundo, tinha um relacionamento, etc., enquanto demolei. Né? Eu vou ser maçom, é um outro tipo de relacionamento. Né? Eu vou ter uma outra conversa com a pessoa. Então, quando eu fui iniciar, eu já sabia que as coisas iam mais lentas, mas eu li o ritual no dia de iniciação. Tipo assim, eu iniciei no dia, eu fui chegar em casa, tava até 3 horas da manhã lendo ritual. Porque isso do Demolay, você quer conhecer tudo, você quer saber tudo, você quer fazer tudo, etc. E na hora que, eu acho que com os anos que foi passando, assim, eu falei, não, eu não precisava ter feito isso. Porque, por exemplo, a Ordem de Molay, você tem os graus, né? Para você ser um efetivo executar atos, você tem que ser o grau de Molay, né? Eu, diferentemente, eu acho o João César do Ricardo, do Cadim, eu fui levar em um mês. O capítulo estava precisando, tal. Eu iniciei em setembro e levei em outubro. Lembro muito bem disso. Que estava sendo necessário. Então, eu logo de uma vez eu já fui executar as coisas. Na maçonaria, cara, eu demorei quase 2 anos para efetivamente executar. E é um local de muito estudo, é um local de muito aprendizado passivamente, sabe assim? Passivamente. Você aprende... Passivamente, talvez ter vendo. melhor com o passar do tempo, assim, que eu acho que tem uma... Passivamente, para mim, é muito separado, mas eu acho que tem uma postura ativa ali de buscar esse Não, né? tem uma postura ativa, etc, e tudo mais. Mas assim, você vê muitas coisas acontecendo e você vai aprendendo com ela para quando você for fazer, você ter não só o seu estilo, mas ter uma forma correta de executar. Uhum. Então, assim, uma dica é, quando você for iniciar, realmente o tempo é diferente, tem mais tempo para fazer as coisas, tem mais tempo para você dedicar, né? Eu sou muito advertente que a gente tem tempo para tudo. A gente tem que saber dedicar os tempos, assim. E é difícil fazer isso. Hoje eu vejo que é completamente diferente. Para eu estar aqui, eu tive que me organizar em vários pratinhos, assim, né? E então, o tempo é muito diferente, né? Quando você tá na Ordem de Molay e quando você tá na maçonaria. E as coisas não acontecem em 6 meses, elas acontecem devagar. Só pra... Você não ia mudar de assunto, não sei se você terminou. Não, terminei. Mas eu queria ver, tipo assim, hoje eu vejo... algumas coisas estão sendo muito esclarecedoras pra mim. Até mesmo pra pensar e pôr na cabeça.
Mas o que eu vejo hoje que faz falta da maçonaria é uma coisa como esta que vocês estão começando, que eu acho muito interessante. E uma que você falou que é. Não, você falou, o Matheus falou, trazer esses sêniores demolês, nem que seja para um futebol, nem que seja para um churrasco, seja para um bate-papo, alguma coisa. Eu sinto que faz falta para alguns. Alguns eles querem, mas se sentem abandonados, vamos dizer assim. E eu acho que talvez uma coisa assim seria muito interessante para resgatar essas pessoas. Porque o Demolay, ele é pautado nas 7 virtudes. E eu acredito que elas são muito. Para mim, são as virtudes que eu sigo até hoje na minha vida. E eu acho que elas são muito agregadoras dentro da maçonaria. E eu acho que eu vejo muito que a maçonaria tem um pouco que se reinventar. Porque o mundo se reinventou. A Ordem Demolay eu também acho que tem que se reinventar. Hoje a Ordem Demolay não é, tipo assim, o que um menino de 12 anos vai preferir, 12, 13 anos, vai preferir ficar jogando no computador no final de semana ou vai preferir ultrapassar o sábado dentro da grande loja? Quando eu iniciei, não tinha nem smartphone. A gente queria ir pra grande loja, saía eu, João César e Rodolfo andando daqui de Santa Teresa até a grande loja, passando, Legal demais, indo, cara. tipo assim, empolgados. A gente chegava cedo pra montar o templo, pra colocar as coisas. Era um evento. Hoje Hoje ainda é um evento. Fique tranquilo que ainda é um evento. é um evento, mas tem que cativar mais as pessoas esse Tem evento. mais concorrência de atenção. Exatamente. A atenção tá mais disputada. Só sobre esse gancho que ele falou que precisa de reinventar. Uma vez conversando com o irmão nosso, com o Vitor Salles, eu falei assim, não, cara, a maçonaria vai acabar, tal, a gente precisa dar um jeito de iniciar mulheres, né, e etc. E ele falou, calma, cara, a maçonaria tá aí 300 anos e tá aí, cara, vai fazer isso. Aí eu fiquei nesse pensamento, não, a maçonaria não vai acabar, não. Aí a gente foi ter uma conversa da loja, eu já estava na Jacques Demolay e o Luciano participou do outro podcast, né? Tenho certeza que vai voltar em vários assim. Ele estava numa mesma linha de pensamento e ele falou o seguinte: o Império Romano durou 2.000 anos, mas acabou, acabou. Aí eu falei, pô, velho, o Império Romano acabou, a maçonaria é nada, né? Porque dependendo de história, a maçonaria tem pouco mais de 300 anos, então assim, é muito pouco, né? Mas eu acho que assim, essa empolgação que você tem, etc. Principalmente na pandemia, eu não vejo a hora para voltar num templo maçônico, participar de uma reunião maçônica. Não vejo a hora também de voltar para Demolay e participar de uma reunião Demolay. E assim. Tem muito a ver também com a forma como a reunião é conduzida pelas pessoas daquele grupo. Exatamente. Né? Porque faz diferença uma ritualística bem feita, uma música bacana, né? Um cuidado ali, né? Faz diferença. Maçons, não tenham medo de utilizar músicas legais, né? Não vão ficar só no Ave Maria ali 4 horas e meia. Eu lembro uma vez que no capítulo eu vou correr o risco de errar o nome da pessoa que estava colocando a música. Pode perguntar que eu te falo. Na hora da oração colocou o Ave Maria trocado no cavaquinho pelo Jorge Aragão. Mas é lindo ele tocando no cavaquinho e ficou maravilhoso na reunião, mas os maçons olharam com o olho desse tamanho e ficou bonito, não ficou feio, porque a música é a Ave Maria, só tocada de um jeito diferente. Não, mas foi um acontecimento, todo mundo arregalou o olho e é uma música, gente. E eu concordo, não tem jeito de usar música nova, não ficou feio, ficou bonito, não foi desrespeitoso, porque a música era do tema. E... Esse é o choque de gestão, não. O choque de cultura que o João tava falando, cara. As reuniões... Eu iniciei numa loja de pessoas muito mais velhas, né? Média de idade lá era 60. Eu iniciei e baixou um pouquinho, mas ainda continua 60. Era muito ritmo assim e tal. Aí entrou um maçom, ele foi ser o organista, né? Eu acho que chama organista mesmo. Eu tô falando de Demolay. Mais de Mestre de harmonia. Nossa, desculpa, gente. É muito tempo sem entrar. O organista também tá certo. Não. Ele foi colocar e falou, nossa, vou abalar aqui e tal. Não sei o que. Aí começou a colocar uns Pink Floyd meio doido, assim. Umas músicas
mais assim, canto gregoriano. Ele falou, você gostou? Eu, não, gostei do caramba e tal. Lembrando que em Demolay eu AC/DC, ou a Material, sabe? Essas coisas. Não diminuindo ele, pô, foi sensacional. Mas a música eu acho que é um choque, esse choque entre gerações muito grandes. E assim, eu acho que muitos maçons que são mais velhos de idade, eles gostam, tem vários, tem alguns que vão estar mais receosos, mas tem muitos que gostam dessa oxigenada também, né? De entrar pessoas mais jovens, seja demolês ou não demolês, entrar na loja, que dá uma oxigenada também, porque tá aquela turma ali fazendo meio que, entre aspas, as mesmas coisas, aí entra uma pessoa, e aí isso é até importante de uma mensagem para quem tá entrando na maçonaria, para não se acanhar também, botar suas ideias ali no espaço, porque isso ajuda muito, né? Coloque, não tenha medo de errar, não tenha medo. Não é nem medo de errar, não. Tenha medo de se sentir contrariado. As pessoas olharem e falar assim, nossa, como você tá pensando nisso? Cara, fala mesmo, vamos tentar chegar num ponto em comum. Alguns demolês já me falaram isso. Nossa, eu vou entrar lá, todo mundo vai odiar que eu vou falar. Cara, eu acho que não vai não, velho. Acho que vão gostar bastante, inclusive. Queria puxar um outro assunto, talvez um assunto final, a gente deu mais ou menos que 1 hora de gravação. 1 hora e 5 minutos. A não ser que vocês queiram fazer perguntas, principalmente quem não é maçom, tiver curiosidade, acho que seria legal. Mas uma coisa que com certeza vai virar um corte lá do canal. Vai começar agora. Vai ser assim. Vão dar dica para os maçons visitarem um capítulo de Demolay. E eu tô falando, obviamente, principalmente para o maçom que nunca visitou, ou que vai, ou até um maçom que frequenta, mas quer ouvir ali um bastidor, ali, uma informação. Qual que é a dica? O maçom chegou lá, foi visitar um capítulo de Demolay. Vai participar da reunião. O que é legal que acontece que o maçom faz e o que não é tão legal que o maçom faz? Que vocês ouvem dos demolês que comentam, pô, esse tipo de coisa que o maçom faz não é tão legal, não precisa fazer. Esse tipo de coisa que o maçom faz é legal. Tipo assim, o que é legal, positivo e negativo na visão dos jovens, dos meninos lá com 12, 14 anos desse ponto que vocês escutam falar? A pergunta é difícil, mas eu acho que, assim, o primeiro ponto, a visita é algo legal. Então, primeiro que os tios, né, que estão nos assistindo aí, tem que saber que os meninos gostam quando vocês vão nas reuniões. É a primeira coisa, né? Para o mestre conselheiro, então, quando aparece o venerável mestre na reunião que ele está presidindo, meu Deus, é o ápice, né? Então, assim, porque mostra que a loja, que os tios se importam com o que eles estão fazendo ali. Né? Imagina, né? Se nós somos sobrinhos, a gente, lógico que quer a atenção dos tios, né? Sim. Então, acho que a visita, num primeiro ponto, é muito legal. Bem, outras coisas é tentar conhecer os meninos, né? Conversar, se apresentar, chegar e... Não, eu sou fulano de tal, faço isso, sou da loja tal... e tentar conhecer, perguntar. Tipo, se é a primeira vez que ele está indo, então pergunta como é que funcionam as coisas. Tenta aprender um pouco mais ali com os meninos. Essa troca, né, para os meninos é muito valorosa. E eu acredito que para o maçom também vai ser uma experiência legal, né? Porque imaginem vocês, se não fossem demolês, né, e estivessem entrando lá numa reunião pela primeira vez, saber um pouco mais, porque é diferente da maçonaria, né? Tem, as virtudes são diferentes, né? A movimentação é diferente, então a vestimenta é diferente. Então, perguntar, se propor a esse diálogo. Eu acho que esse é um ponto importante. O que não é tão legal já é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente fica tão feliz com a visita da pessoa, e muitas vezes, isso é triste falar, mas muitas vezes é tão difícil a gente ter uma visita de algum tio diferente. De algum tio diferente, né? Isso que eu falo. Porque geralmente são sempre os mesmos. E aí as mesmas carinhas lá. Aqueles mesmos devotados ali ao capítulo, e aí alguns que vão e... Né? E não necessariamente são tios que são demolês também, né? Não totalmente tios que nunca tiveram contato com a ordem. Pois é, tios que são mais velhos do que a ordem demolei no Brasil, né? Assim, isso é muito legal. Porque se a ordem demolei aqui tem 40 anos, né? Então tem tios que tem mais do que isso de maçonaria, né? Então... Eu conheci um. Engraçado. Nunca conheceu? Nossa, conheço vários. Depois a gente... Você tem 40 anos na minha frente, né, velho? Não é assim, né? Enfim, eu acho que... E aí esses tios vão e conhecem. Então, eu acho que o que é legal é a visita em si, esse diálogo, essa troca de experiências. Isso é muito, muito interessante. De coração aberto. De coração aberto. Exatamente. E aí, o que é ruim é o tio que nunca vai para dar pitaco, né? Porque tem... O tio que chega com um cara amarrado, fica lá do lado. Dorme. Infelizmente tem esses casos de gente que dorme.
ou tios que vão lá e parece que querem, como vão uma vez na vida só, querem juntar o tempo de fala de todas as reuniões que eles poderiam ter ido na vida toda e falar de uma vez. É lógico que a gente quer ouvir o que eles têm para falar, mas falar 50 minutos é demais, né? A reunião em si dura mais ou menos a ritualística 1 hora e pouco. 1 hora e meia? 1 hora e meia. Uhum. E tem tio que ultrapassa a fala disso. No tempo de Tô falando da reunião. ritualística que eu demolei? É. Não, dá pra quebrar, dá pra finalizar tudo em 1 hora. Uma Com o hora. grau de molei? Ah, não. Adiciona um pouquinho. Vamos por 1 hora e meia. De 1 hora, tem tio que quer falar mais que isso. Então, eu concordo com todos os pontos que o Matheus falou, todos. Eu acho que a visita é muito importante. Traz uma alegria muito, muito grande ter outra pessoa. E aquele tio que vai e presta atenção no que está acontecendo, nossa, aquilo para qualquer um. Até os meninos estão fazendo os cargos, eles querem fazer bem feito porque ele vê que aquele tio está prestando atenção. Agora, os pontos negativos são esses: dormir, falar 2 horas na hora da que pode falar e por aí vai. Mas eu acho que tive poucos casos de tios que foram sem querer estar lá. Porque se o cara dorme lá, ele não tá querendo estar lá. Ele foi pra alguma coisa. Ou aconteceu alguma coisa na vida dele. Eu já tive enquanto mestre conselheiro, eu tive uma reunião que um tio foi lá porque ele precisava do carimbozinho nosso. E a gente não tinha um carimbo. Meu filho, pra arranjar um jeito desse homem comprovar que ele foi lá, foi difícil. Não bastava o mestre conselheiro assinar, não? Não, eu falei com ele, cara, eu tiro foto com você, eu assino aí se for precisar. Ah, não, beleza, você assina, mas onde tá escrito que você é mestre conselheiro? E eu, Eu sou. Tá vendo a cadeira ali? Eu sentei nela, velho. Esse colar. Tá vendo esse colar que eu tô usando? Isso é uma coisa que falta na hora de demolei. Eu sinto falta de um. Hoje existe, né? A gente já tem uma coisa assim. Um certificado de visita. Não só um certificado de visita, mas tem como comprovar que você é você. Os meninos estão falando aí do que é um ponto negativo do maçom. E geralmente os maçons que vão pela primeira vez, eles vão com o coração aberto, sempre querem contribuir, acham tudo muito bonito, apesar de uma reunião de vez em quando a gente sabe que foi tudo errado, e o maçom, nossa, que lindo, que coisa mais linda, juventude, meu Deus, e um olha pro outro, nossa, eu errei minha fala, o cara nem percebeu. Dica, gente, se você errar a fala, continua, vai dar tudo certo. Tem uns maçons que não vão há muito tempo. Esse, pra mim, é um grupo seleto aí que de vez em quando vai na reunião e fala, não, mas não é desse jeito. Não, mas não é desse jeito. Quando eu fui, não era desse jeito. E mas isso não vale só pra maçom, não. Vale também pra sênior demolei. Então... Principalmente pra sênior demolei, que entra naquela categoria que o Daniel falou de que, né, atrapalha, né? Atrapalha, porque... O ritual muda de tempos em tempos. Eu vou te falar o seguinte, o ritual não muda, a tradução se molda de tempos em tempos. Acho que seria melhor para as mudam, né? Mas não sei se seria mais, porque o ritual que a gente segue hoje é o ritual do Demolay International. Sempre foi. Só que teve algumas alterações em questões de tradução. E às vezes uma interpretação errônea de algum ponto, alguma coisa que vai sendo melhorado, né? No começo da Ordem Demolay, a gente tinha muitos costumes maçônicos dentro delas que hoje para nós não faz sentido. Assim. O ritual que eu e o João César entramos na Ordem Demolay já não foi o mesmo que o Daniel usou. Não, eu acho que foi o mesmo. Não sei. Não. Mas... Teve diferenciações. Com certeza do Matheus não foi o mesmo. Não. Primeiro da capinha azul. Não. Eu iniciei no templo com a luz assim. No mesmo que eu e o João César iniciamos. Lindo ritual. E então aí eu chego, por exemplo, eu tive a sensação, eu tanto com esse ritual, tanto com o novo ritual, eu presenciei reuniões, etc. Então quando eu chego, consigo ver perante o novo ritual. Mas tem demolês sênior demolês, até maçons que são sênior demolês, que só presenciaram primeiro, tá errado. E querem falar que tá errado, mas vamos nos atualizar. Acho que isso aí é uma coisa mais ampla, né? Aquela abertura de você ir para aprender e não necessariamente querer, talvez, ir para ensinar. Você nunca participou, você está querendo isso, você quer ensinar? Calma aí, vamos trocar junto, né? Vamos fazer uma troca aqui. Eu acho que nem é só para maçonaria, para várias outras coisas da vida, né? Para tudo na vida. Você chega e quer sentar na janela já, quer dar pitaco, né? Tem momentos. É um bom senso que
que é um aprendizado para todo mundo também. Não, excelente, excelente. Quando vá para não só para aprender, mas para construir junto. E eu gostaria de inverter a pergunta, né? E perguntar o que vocês acham que os demolês podem fazer para atrair mais os maçons para as suas atividades, né? Porque acho que às vezes falta divulgação, às vezes falta ir atrás, às vezes falta um pouco desse contato. O que vocês levantam? E o que os tios gostam de ver quando vão nas nossas reuniões? Bom, eu acho que é o seguinte... O Demolei, ele está cada vez mais querendo falar com ele mesmo, sabe? Com o grupo dele. Então, os assuntos que estão juntando dentro deles são assuntos de que as campanhas que a gente tem que participar, os eventos, os projetos, a gente passa o pessoal, as festas que nós vamos, etc. E saber que os maçons, principalmente os maçons mais velhos, eu acredito até que eu mesmo, eu e o João, eu e o João mesmo, né, como maçons, a gente já tem uma quebra de geração. Então, por exemplo, as mesmas festas que vocês vão, e eu não vou, mas eu não vou. As coisas que vocês veem, eu não vejo. As coisas que vocês ouvem, eu também não vejo, né? Falo isso pro Matheus, o Cadinho da minha idade. Eu tava todo feliz aqui, tava me achando, mano. Nossa. Não, Cadinho, eu não te liberto isso não. Então, assim, propor, entender, o Demolay entender que ele vai para pessoas, maçons vão lá, né, que não falam a mesma linha que eles. Então, buscar agregar assuntos que eles também possam contribuir, né? Meu pai me falava muito isso. Nossa, eu vou na reunião de você, não entendo nada que tá acontecendo, eles estão falando, tipo, o que é KNAI, o que é PMC? Na minha época, o programa de campanha de excelência, para mim, chamava PMC. O que é PMC e tal? Pô, para mim, eu fico lá, fico perdido, então não dá. E outra coisa, reuniões com pautas menores, tá bom? Não precisa decidir a vida numa reunião só, não. Tentar colocar algumas coisas, realmente é uma pergunta ótima para fazer. Primeiro, contar um pouco assim, uma coisa que talvez seja legal para o maçom aí é uma reunião aberta, que qualquer pessoa pode ir, não precisa ser só maçom, se você souber, né, tem a lista dos capítulos lá no site do Supremo Conselho Demolei do Brasil, né, é assim que é o nome atual. Demolei Brasil. E lá você pode visitar o capítulo, tem essas reuniões abertas, são bons momentos e normalmente reuniões públicas, os demolês têm um cuidado maior para pensar assim, pô, a gente quer, é uma reunião pública, então a gente quer pessoas que não são daqui que vão estar participando. Então vamos deixar a pauta mais enxuta, vamos fazer uma coisa mais interessante, vamos fazer uma cerimônia das luzes e etc e tal, né, do abraço. Os maçons gostam muito de ver. É a mesma coisa assim, o demolê gosta da visita, o maçom, que eu percebo, quando ele vai, quando ele quebra essa barreira e vai, ele gosta demais. Que ele vê uma meninada ali fazendo as coisas, falando coisas legais, querendo se melhorar, se aperfeiçoar e, por consequência, melhorar a sociedade, os valores ali que são falados. Então, a ritualística que é feita, acho que é muito bonito e o maçom fica feliz disso, assim, automaticamente. Tem aí as questões que impedem, talvez, por serem poucos maçons, aí é uma questão mais de dentro da loja, às vezes por serem poucos maçons que realmente se interessam por Ordem Demolei, às vezes os outros maçons da loja, eles às vezes podem ver assim do tipo, não, Demolei é com aquele maçom lá que vai, eu não preciso, ele nem se preocupa, né? Então, tem a questão de, obviamente, quem é Demolei e também é maçom já conhece, mas acho que a dificuldade, às vezes, está de buscar esse maçom que não é Demolei, que deveria ser a maior parte lá na Demolei, né? Que existem muitos. E são, pô, né? Maçom ainda acha que a Demolei só vende rifa? Não, normalmente o Demolei procura o maçom só para vender rifa, né? É o tio do dinheiro, né, cara? Mas os tios também ficam felizes ali quando você está no ambiente, vai o Demolei vender uma rifa que está fazendo uma campanha filantrópica. É muito legal também. Mas eu acho que dentro da maçonaria é uma coisa interna. É difícil quebrar essa barreira porque é meio que tipo assim, ou o maçom frequenta ou ele não frequenta. E ele nem está disposto. Talvez ter momentos que sejam bons para você ter uma primeira visita e sem às vezes criar a expectativa que aquele maçom ele veio uma vez e ele vai ter que vir todo mês. Não, é tipo assim, vem visitar, vem aqui uma vez por ano, visita a gente aqui, vem ver uma cerimônia de iniciação, vem ver uma cerimônia. Eu acho que essas cerimônias de iniciação, de elevação, são ótimos momentos para trazer, às vezes, o maçom. E tem um detalhe, que é um ponto que o Daniel comentou. Reunião de maçonaria, normalmente, ela demora entre 1 hora, no máximo 2 horas. Reunião de Demolei, às vezes, demora um pouco mais.
às vezes. Depende muito do capítulo, muito do momento. Então, acontece às vezes numa maçom que não tem noção ainda, vai lá a primeira vez, e vai que ele cai num dia, numa reunião ali de 3, 4 horas de duração, uma reunião às vezes puxada em termos mais burocráticos da reunião, que faz parte em alguns momentos. Então, eu acho que cabe ao capítulo, e aí essa ponte, o conselho tem um papel indispensável nessa questão, de fazer convites em boas datas, talvez, para esse maçom ir lá experimentar, vamos falar assim. E eu acho que seriam grandes momentos, seriam as cerimônias de iniciação, de elevação, talvez enfim, fazer uma campanha específica para isso, acho que pode ser legal. Tentar, às vezes, o mestre conselheiro e a diretoria do capítulo, tentar nesses dias que são reuniões muito interessantes, tentar deixar a pauta o mais enxuto possível, para que já são momentos que ocupam muito tempo, né? Talvez sejam coisas que podem ajudar a quem foi gostar e querer falar bem e voltar. Isso, falar para os outros. Mas a barreira talvez esteja aí de quebrar assim, o do maçom que nunca frequentou e às vezes nem tem interesse. E ok também se ele não tiver, não tem nenhum problema. Mas seria legal que tivesse interesse ir lá pelo menos uma vez na vida. Na nossa loja a gente tem uma discussão até pra gente, de avaliar assim, por exemplo, o maçom, para ele ir para grau de mestre, ele tem que ter visitado pelo menos uma ou duas vezes alguma ordem paramaçônica, não precisa ser necessariamente ordem Demolei, pode ser Estrela de Jó, pode ser. Melhor ordem de todas. Então, acho que talvez algo nesse sentido pode ser interessante. Mas, no geral, o maçom que vence essa barreira e vai, gosta. Mesmo que tenha uma conturbação ou outra, mas ele gosta. Que a barreira de um adulto ir lá no sábado ou no domingo é uma barreira grande também de tempo, né? Talvez a maior barreira de todas. Eu, por mais que não sou maçom, eu entendo essa barreira. Sim. E uma coisa que eu também gostaria de falar, que é ter cuidado. Cuidado na preparação da reunião. Na maçonaria, o quesito beleza, ele é muito importante. Beleza, numa questão envolvendo um aspecto estético e etc. Não é físico dos membros, não, né? Porque senão a gente porque senão acabou. Não teria solução. Mas é a beleza envolvendo na preparação do templo, na preparação da reunião, na preparação do momento para se iniciar, uma reunião, né, vamos dizer assim. Antes da gente entrar num templo maçônico, há um momento de reflexão duradouro que se você se prepara para entrar. No Demolei, de vez em quando, a gente quer fazer tudo rapidão. Até um negócio que você comentou que eu acho que faz muita diferença, que como reunião de maçonaria é em dia de semana e normalmente começa, sei lá, 8 da noite, é raro a reunião atrasar. Uma reunião ordinária, uma reunião comum. É raro a reunião atrasar. Por quê? Tá tudo no mesmo esquema, já tá todo arrumado. O templo também, obviamente, é feito para reunião maçônica, então tá tudo muito mais fácil ali de ser preparado. Então, é raro a reunião maçônica atrasar. Acontece, às vezes uma cerimônia magna, acontece. Mas uma cerimônia ali de dia a dia é difícil. Se atrasar é coisa de 5 minutos. Agora, pode acontecer da reunião Demolei atrasar, às vezes, porque pode ser no sábado à tarde ou no domingo de manhã, o Demolei tá com... Você tem um tempo maior, né? Porque a vida tá num ritmo diferente do adolescente e do adulto. Isso. E aí, às vezes, quem tá lá jovem, às vezes não preocupa muito, tipo assim, a reunião atrasou 30 minutos, o que tem? O que eu vou fazer com esses 30 minutos? Tipo assim, eu vou ficar aqui com a turma mesmo, depois eu vou almoçar com a turma, ou eu vou jogar videogame com a turma, então... Qual que é a diferença? Eu tô junto com a turma, mas uma maçom que tá lá fazendo visita, a visão é um pouco diferente. É tipo assim, vem fazer uma visita, eu quero ver a reunião. Então, se ele chega e já atrasou 30 minutos, ele já tá meio chateado, porque é 30 minutos a menos que ele passa com a família dele. É 30 minutos a menos que ele tem para resolver as coisas da vida dele, né? Então, acho que isso é um ponto importante também. Fora a má impressão, né? De falta de organização, falta de seriedade. De planejamento. Então, agora o recado para os irmãos, parem de atrasar a reunião, pelo amor de Deus. Isso é possível? Tem que ser. Não, isso tem que ser. Sempre foi uma batalha começar no horário, sempre foi. Mas eu acho essa questão de reuniões que são abertas, né? Eu vejo, quando a gente já participei, já geri reuniões abertas no Demolei, acho que todos aqui já geriram. Você vê aquele templo, ou o templo nobre lá na Grande Loja, ou outro templo que, por exemplo, uma das reuniões que eu fiz não foi no templo da Grande Loja. Você vê que aquela parte lá toda cheia de maçons, aquilo lá dá um quentinho mesmo. É muito bom para quem tá lá. Eu ficava preocupado, cara.
Dá preocupação. E querendo ou não, tipo, se deu, uma das reuniões que a gente fez isso foi uma reunião longa, que era aniversário do capítulo, tinha encomendas para se entregar e tal. Mas eu tava ali e eu olhava para um lado assim, aquele tanto de maçom, olhava pro outro, aquele tanto de maçom, e eu lá, pelo amor de Deus. Mas é muito bom, muito bom. Gente, como é que tem mais pontos aí pra gente comentar? Não tem um negócio que a gente falou e eu só queria falar um minutinho, que é qual que é a vantagem para uma loja maçônica de estar com entrar um Demolay? Isso. Esse é um ponto que é um outro corte. Crucial. Qual que é? E aí vale um baita de um, vamos falar assim, né, um disclaimer, que principalmente para quem não foi Demolay, às vezes quem é Demolay é difícil até da gente perceber, mas como normalmente nós somos amigos há muito tempo, então a gente já se conhece, a nossa intimidade é diferente. Sim. Mas não é necessariamente por causa de uma questão de uma segregação, tipo, eu Demolay especial e o não Demolay, não. Pelo contrário, na nossa loja, eu acho que até os não Demolays são mais feras do que os Demolays de origem. E me surpreendem muito mais. Então, acho que tem essa questão da expectativa, assim, quando o Demolay entra na maçonaria, ele meio que já saca, ele está acostumado a seguir uma ritualística, ele já está acostumado a trabalhar pelo grupo, ele já está acostumado com a ideia de que aquela loja maçônica não é um lugar que ele vai ser passivo, que ele vai sentar e receber a grande iluminação. Não, o Demolay já sabe a dinâmica da Ordem Demolay, que é, opa, eu vou crescer aqui como pessoa, trabalhando no trabalho, né? Existe uma ética do trabalho muito forte em ambas as ordens. Isso. Então é no estudo, no trabalho não só, né, trabalho físico, mas é no estudo, no cuidado, no zelo, quando você vai preparar um templo. Pode ser coisas simples, pode ser quando você vai organizar um futebol, quando você vai organizar um evento social, um churrasco, etc e tal. Então, os Demolays normalmente já entram, já sabem que essa é a dinâmica da maçonaria. Então eles não têm esse susto. Às vezes, alguém que não é Demolay, e a gente merece um episódio para a gente ter essa mesma conversa, mas com quem ali às vezes acabou de entrar na maçonaria, ou alguém que nem entrou, mas não sei, a gente tem que pensar nisso, para conversar sobre essas expectativas, que é um outro episódio para falar, com certeza. Iniciação marcada, né? Mas eu acho que o choque pode ser maior, né? Então, a vantagem para uma loja de receber um candidato que é Demolay é que já está meio azeitado. O desafio talvez é mais essa questão de alinhamento de expectativas, ele já vem na velocidade, como ele já saca mais ou menos o que ele acha que vai ser, ele já vem com um conceito construído, às vezes tem que desconstruir um pouco esse conceito, mas a vantagem é enorme nesse sentido. E eu acho que faz muito bem para as lojas terem um misto de Demolays e de não Demolays. Eu acho que hoje ainda, como o número ainda é menor de Demolays, eu acho que ainda a composição ideal das lojas é que tenham mais não Demolays, com certeza. Né? Mas seria excelente para todas as lojas do Brasil e do mundo ter lá pelo menos um Demolay lá dentro, né? Ou 2 Demolays lá dentro, porque eles vão dar uma oxigenada diferente na loja e vão, às vezes, até incentivar outros Demolays a entrar na loja e garantir essa renovação da loja. Eu acho que não só não Demolays, eu sei que é um assunto da pauta, etc., mas abrir para organizações juvenis. Porque uma grande vantagem do Demolay é que ele já vem calejado. Ele já vem entendendo que o quê? Existe um certo nível de risco no que eu faço e como eu posso tentar mitigar esse risco de alguma forma, né? E mais, as minhas ações têm consequências lá no futuro. Se eu tenho um caixa hoje de R$3.000 e eu faço um evento de 2.500, a próxima gestão que vai me suceder vai ter R$500 num caixa. E eu não posso pensar nisso. O Demolay, eu acho que ele tem um senso vai começando a crescer um senso de comunidade dele muito legal. E isso para uma loja é extremamente interessante. Que também existem pessoas com opiniões diferentes, a outra pessoa não é obrigada a concordar com você e nem você vai conseguir convencê-la de vez em quando eu acho de determinados assuntos. E essa pergunta ia ser ótima para a gente também ter um episódio aí com maçons mais experientes que não foram Demolays para comentar isso, né? Já estão na loja, então falar... eu percebo a diferença dos que entram, que eram Demolays, dos que não entram, eu percebo assim. Talvez a gente estava com um viés para comentar do assunto também. Seria interessante. Seria interessante escutar, por exemplo, alguma ação da sua primeira loja, ou até mesmo seu pai,
Como é que foi a recepção? Eu não sei se você foi o primeiro Demolay a iniciar lá, então. Mais de 40 anos de loja, foi o primeiro. Como é que foi esse sentimento deles? Acabou de chegar um Demolay. Seria interessante isso. Com certeza. Uma boa pauta para próximos programas. É. Mas e você, telespectador? Comente aí embaixo, dê o like, compartilhe. Já virou youtuber. Virou youtuber já. Vou pintar o cabelo de rosa, o resto que tem ainda. Vai entrar numa banheira de... Nossa, de Nutella. Gente, satisfeitos? Eu tô satisfeito. Espero que o público também esteja satisfeito, né? Que nos deu a honra aí de gastar o seu tempo com a gente, assistindo esse bate-papo aqui. Eu queria deixar uma mensagem no final, eu acho que todo mundo vai querer também, mas já... Pode. Estamos na metade finais. Ultrapassando a fila. Nos mundos que nós vivemos hoje, na velocidade que nós temos, nas conversas que nós temos, nas experiências que nós temos, a gente cada vez mais quer algo que agregue a nós, né? Eu acho que a sociedade como um todo está aprendendo a se livrar de costumes e maneiras de que não agregam a ela e de que não fazem bem a ela, né? E isso é completamente saudável. E entendam que eu sou uma pessoa que nasceu em 93, né? Eu tive ali no final dos anos 90, que foi uma época complexa, não tinha tanta internet. Começo dos anos 2000 a internet bombou e hoje a gente não vive sem ela, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero alguém que teve várias experiências. Brinquei muito na rua, joguei muito videogame, joguei muito jogo online, assistia muito MTV, mas também comecei a assistir série em streaming. E isso me faz ter uma ideia que eu preciso agregar coisas na minha vida que fazem sentido, que me melhorem, que me deem prazer, principalmente, não só de viver, né, mas de conviver com as pessoas. A maçonaria, a ordem Demolay e a maçonaria é algo que me agrega muito. É algo que se eu não tivesse hoje na minha vida, eu sentiria muita falta. E eu acho que é um clichê de todos nós aqui, eu acho que a gente vai falar a mesma coisa, mas a Ordem Demolay me moldou para o futuro. Os valores que eu tenho hoje principais são as 7 virtudes cardeais. E a Ordem Demolay, ela ajudou muito a formar o caráter. E a Ordem Demolay foi o primeiro lugar que eu tive várias experiências de coisas ruins, de coisas boas, que eu quero que não se repitam, que se repitam, né? Para o Demolay, maçonaria faz sentido, de um ponto de vista de um ser Demolay, faz sentido demais. Faz sentido demais, te agrega muito. Do ponto de vista de um profano, de um não Demolay, de uma outra pessoa, eu também acho que a maçonaria agrega demais. Porque a maçonaria é um local que foi uma definição que eu recebi, que eu ouvi uma vez e hoje eu levo sempre. A maçonaria nivela muito. A maçonaria, ela coloca pessoas no mesmo tipo de patamar para ter discussões do mesmo jeito. E a maçonaria é um local de pessoas assim extremamente diferentes. Pontos opostos, visões políticas, religiosas, sociais, comunitárias, de todos os pontos opostos. E é um local onde é um fórum, onde é uma congruência de ideias que permite que pessoas discutam, saiam bem e no final vai ter um ágape legal lá, uma festinha. Então, assim, pros Demolays, do meu ponto de vista, agrega. Faz sentido você colocar no seu tempo ali uma visita a uma loja maçônica, ser maçom e contribuir com a sociedade. Esses são meus 2 tentos. Então, para seguir a linha da câmera, primeiro agradecer pelo convite, agradecer por terem me chamado para participar. Eu escutei muito, aprendi muito, tirei algumas dúvidas que eu tenho, me fez querer um pouco ainda mais entrar dentro da maçonaria. Então isso foi muito bom e muito obrigado. Na petição já tá lá em casa, preenchido. O pior de tudo é isso. Tá na gaveta, só falta entregar. Tô falando pra ele, então. Mas então, muito obrigado. É isso aí. E quem a gente falou várias vezes de virtudes, se algum maçom quiser saber que virtudes são essas, procura uma cerimônia das luzes quando acabar a pandemia. Aí você vai entender e vai entender lindamente quais são as virtudes. Bem, então vamos seguindo a linha aqui. Eu quero agradecer também muito por esse convite, dizer que eu gostei demais. Que bom. Acho que é uma conversa que fluiu muito bem. E, bem,
Também, da mesma forma, acho que essa conversa serviu para me orientar ainda mais no sentido de querer iniciar na maçonaria. Lógico que assim que esses poréns estiverem superados, né? Eu acho que, como vocês disseram mesmo, a maçonaria é uma coisa até, né, para a vida toda. Então, como eu disse, espero ainda ter bastante tempo e acho que, tendo solucionado alguns pontos de faculdade e tal, eu espero sim ter essa oportunidade de iniciar na maçonaria e de ter esse aprendizado tão, né, grandioso que vocês estão falando e de quem sabe algum dia chegar aí ao nível de grandes maçons, né, com os quais eu pude conviver. Para além disso, o que eu quero dizer é que nessa pandemia a Ordem do Molay não parou, né, que a gente continua nos reunindo, né, eu atuo muito firmemente no capítulo Deus, Justiça e União e no capítulo Belo Horizonte, então quero deixar o convite para todo mundo que está nos assistindo para participar, né, junto conosco. Então, maçons, né, demolays de outros capítulos, por favor, né, sintam-se convidados para participarem conosco, nos procurem no Instagram, nas redes sociais, para saber mais, né? E especialmente os tios, né? Não percam isso de que a gente falou aqui, tenham isso sempre em mente. Os demolays se alegram muito com a presença de vocês nas reuniões e eu acredito que os senhores, né, vão também poder aprender muito e ter um diálogo, uma conexão muito legal com esses meninos. Então é isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Daniel, Cadinho. Obrigado, Bandeira. Prazer te conhecer hoje, que a gente se conheceu aqui. Foi ótima a experiência. E graças a Deus, alguém diferente aqui, para não ficar só o clube de bolinha da gente que se conhecia, não né? Ficar só Guido. É ótimo e acho que a expectativa nossa com esse projeto é que tenha mais variedade, mais diversidade na nossa conversa, na medida que for possível, e agregar mais e ter transparência aí para as pessoas que querem ter interesse em ouvir e deixar esse papo aberto para o mundo. Agradecer ao telespectador, agradecer novamente nossos apoiadores, o Estúdio Leste, onde estamos aqui gravando esse episódio, que vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai para os agregadores de podcast. E agradecer também a DM Paramentos, que está apoiando esse nosso projeto. Faça suas compras lá no DM Paramentos, entra no site, tem certeza que você vai achar alguma coisa lá que te interessa para você ou para presentear quem você ama. Use o cupom Vitriol10 para 10% de desconto em todo o site. Acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado a todos. Isso aí. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado.